Olá, pessoal! Estamos aqui, eu, Ju Spelt e Nadir Vilardo, para mais um encontro do Clube de Leitura do Mahabharata. Esse é o nosso quarto encontro e a gente vai partir, né, a nossa leitura de onde a gente parou da outra vez, que foi na página 44. Vamos tentar, então, contextualizar um pouquinho do que a gente viu, né, na leitura passada, né? Lembrando que no episódio anterior, nós conhecemos o rei Shantanu e a sua paixão avassaladora por Ganga, né, que era a personificação do rio sagrado. Então, Ganga concordou se casar com Shantanu, mas ela fez ali uma condição bem comum, né? Ela determinou nessa condição que o rei jamais poderia questionar suas ações. O rei, completamente apaixonado, aceita as condições, até que com o nascimento dos seus filhos, Ganga começa a lançar, né, um a um os seus filhos no rio. E somente no oitavo filho, né, tomado completamente pelo desespero, é que Shantanu decide confrontar Ganga. E nesse momento, Ganga então revela que ela estava ali cumprindo um propósito divino e, tendo terminado o acordo entre eles, ela parte, levando consigo o bebê, né, esse oitavo filho, mas ao mesmo tempo prometendo a Shantanu prepará-lo para o trono. Então, esse detalhe da história que eu vou narrar de aqui em diante para vocês, é, um pedacinho agora, não foi narrado aqui no livro escrito por William Buck, tá? Mas o que acontece depois disso? 16 anos se passam, né, com Shantanu vivendo imerso em tristeza por esse abandono, né, desse grande amor, até que um dia, quando ele caçava, ele, ele se deu de frente com uma visão extraordinária no lugar onde ele sempre retornava na esperança de reencontrar Ganga, né? E ele viu o enorme rio Ganga represado, que para eles era impossível, por um jovem que tinha uma força e uma habilidade impressionante, estava segurando o rio. Esse jovem, na verdade, então, ele veio a descobrir que era o seu filho, que agora era já um homem poderoso, que nesse momento em que ele se dá conta, por quê? Porque Ganga ressurge para entregar a ele o filho, né? Já preparado para ser rei. E embora Shantanu esteja ainda completamente apaixonado por ela, quando ele se vê na presença do filho, o filho traz para ele uma nova vida, uma nova alegria de viver. E aí ele aceita, mais uma vez, se despedir definitivamente de Gangá e voltar para casa com esse filho, no qual se tornam grandes amigos, aliados, e ele vive ali por uns 4 anos de eterno êxtase na presença desse filho. Então passa mais ou menos algum tempo, né, esses 4 anos, na presença, né, de Shantanu com seu filho, é, até que Shantanu, num belo dia, se apaixona novamente. Só que dessa vez ele se apaixona por Satyavati, que é uma bela jovem, né, que ele se sentiu completamente atraído porque ela exalava um aroma encantador. Então, só a partir daqui que a gente vai começar a reler de fato a história que William Buck conta, porque aqui o autor começa a nos contextualizar sobre o nascimento de Satyavati, né, a origem de Satyavati, e também, não só sobre isso, mas sobre um filho que ela teve antes de conhecer o rei, que nada mais, nada menos é o sábio Vyasa que nos narra essa história. Então, quando Shantanu vê pela primeira vez Satyavati e se apaixona por ela, ele imediatamente se direciona ao seu pai, que era o líder dos pescadores, para pedir a sua mão em casamento. Só que o pai, mais uma vez na sua história, impõe também uma condição para essa união acontecer. Segundo o pai de Satyavati, estava em destino dela
que apenas os filhos de Satyavati poderiam herdar aquele trono. Quando o Shantanu se depara com essa condição, ele fica completamente desolado, porque ele não poderia, né, romper com essa possibilidade de o seu filho, Kunganga, não assumir o trono. E ele fica incapaz de aceitar essa proposta, né, de excluir Bhishma e volta para casa triste da vida. Quando o Bhishma começa a perceber, né, a tristeza profunda do pai, ele vai investigar o que está acontecendo, né? O que acontece que meu pai, de repente, fica absolutamente imerso na tristeza. E ele fica determinado a aliviar o sofrimento do rei. Até então, ele descobre a origem e vai procurar o pai de Satyavati para interceder em nome do pai. Nesse momento, num gesto de renúncia impressionante, né, na negociação, obviamente, que é imposta pelo pai de Satyavati, Bhishma abre mão do seu direito ao trono, e não só direito ao trono, mas faz também um voto solene de celibato para garantir, né, de acordo com a condição do pescador, que os descendentes de Satyavati governariam. E essa decisão, né, de Bhishma, ela foi tão grandiosa que nesse momento na história chovem dos céus flores que abençoa, portanto, eh, ele com esse nome de Bhishma, porque até então ele não tinha esse nome, né? Então, Bhishma, por quê? Porque é aquele que realiza o impensável. O casamento de Shantanu e Satyavati acontece, Satyavati, né, como se diz no sânscrito, e desse casamento nascem dois filhos, Chitrangada e Vichitravirya. Então, depois desse casamento, do nascimento desses filhos, ainda pequenos, Shantanu morre. E Bhishma, por sua vez, assume a responsabilidade do pai e começa a proteger esses herdeiros. O que acontece é que, tragicamente, um dos filhos, que seria o primeiro herdeiro ao trono, né, Chitrangada, ele morre muito jovem. E Vichitravirya, que ainda é adolescente, é coroado, né? Então, para garantir a continuidade da linhagem, que era, né, uma promessa que ele tinha feito não só ao rei, mas agora também ao pescador, Bhishma vai em busca de esposas para o irmão, né, para Vichitravirya. E ele vai buscar essas esposas, só que o que que acontece? Esse jovem rei, ele morre prematuramente. E desse casamento e dessas esposas que Bhishma traz até ele fica sem filhos, e isso mergulha novamente Hastinapura numa crise sucessória. E aí Satyavati fica completamente desesperada e se lembra do seu primeiro filho, Vyasa, né, do seu relacionamento anterior. Então, por meio de uma prática chamada Niyoga, Vyasa foi convocado para gerar herdeiros com as viúvas de Vichitravirya, que naquela cultura, naquela época, era aceito. Então, quando a primeira esposa, que chamava Ambika, foi chamada para conceber um herdeiro com Vyasa, nesse momento, porque Vyasa era um sábio que vivia isolado, ela ficou tão assustada com a aparência dele, porque apesar dele ser um sábio muito doce, muito amável, ela fica consternada ali com a aparência, porque ele era bom, mas ele não era atraente fisicamente. Então, dominada pelo medo, mas pela necessidade de se fazer, né, a sucessão acontecer,
ela tem relação com ele, mas durante todo o momento ela fica, né, do ato sexual, ela se mantém de olhos fechados. E Vyasa, sábio, quando percebe essa reação, ela explica para sua mãe que esse estado emocional durante a relação afetaria a criança e que isso resultaria no nascimento de um filho cego, né? Quando Satyavati entrega a ele a segunda esposa, né, que ele se casou com duas esposas, que é as duas irmãs, Ambalika, ela também fica aterrorizada. Só que dessa vez ela não fecha os olhos, porque Satyavati já tinha dito para ela, não feche os olhos. Só que o medo, né, e o choque que ela teve no momento faz com que o rosto dela ficasse completamente pálido durante o encontro, e Vyasa, mais uma vez, prevê que nesse estado de pânico, o filho também seria afetado e, portanto, nasceria um filho fraco, com a saúde debilitada, tanto que ele se chamava Pando, que significa pálido ou amarelado, refletindo a condição do filho. Então, o primeiro filho, né, que foi Dhritarashtra, nasceu cego, e o segundo filho, que foi Pando, nasceu e era anêmico. Satyavati, então, transtornada com essa situação, como que esses jovens iriam ter força para assumir um reinado. Ele pede para Vyasa assim, tentar entregar à dinastia um terceiro filho. Isso a gente também não vê na história, mas as irmãs, elas ficam totalmente resistentes, né, a dormirem com Vyasa novamente, e preparam na noite de núpcia uma criada, que por sua vez se sente completamente maravilhosa, né, com tantos cuidados, com a roupagem, com a roupa de seda, com os perfumes, com a maquiagem, com as joias, né, porque ela foi preparada para assumir o lugar e para enganar a Vyasa, para tentar enganar de que ela era uma das irmãs. E eles têm ali uma noite de núpcias maravilhosa, um encontro super agradável, muito prazeroso. E desse encontro nasce Vidura, né? Então, Bhishma, por sua vez, segue sendo muito fiel ao seu voto e assume o papel de tutor desses herdeiros. Mas essas chamadas imperfeições, né, da cegueira de Dhritarashtra, desculpa que às vezes é difícil falar os nomes em sânscrito, né? Mas dessa cegueira de Dhritarashtra e de Pando, que era fraco, eles se tornaram sementes para que futuros conflitos que nós vamos ver nos próximos encontros venham a acontecer. Então, aqui, tendo contextualizado para vocês essa parte da história, eu vou começar a leitura que a gente vai fazer para encerrar esse capítulo, que vai ser a leitura da página 44, a página 48. Eu espero que vocês estejam aqui com a gente, fazendo junto a leitura e acompanhando. Lembrando que quem quer comprar o livro e ainda não tem, eu deixei no meu link da bio do Instagram o link da Amazon, em que você consegue adquirir esse livro para comprar junto e acompanhar junto com a gente. Então, vamos lá. Bharata. Ao sul está a terra de Xedes. Quando Shantanu era menino, o rei Xede, o Parishara, deixou certa vez seu palácio para caçar na floresta. Era primavera, e cada árvore, cada vinha estava florida. Abelhas enxameavam sobre os brotos nascentes, pássaros gorjeavam chamando-se uns aos outros, e uma fragante brisa soprava amenamente por toda a mata. O Parishara não caminhara ainda muito quando se sentou para descansar sobre uma árvore em florescência. Fechou os olhos e adormeceu, e sonhou com sua linda rainha a esperá-lo em casa. Ao despertar, verificou que sua semente vital o havia deixado e que se derramara ali perto numa folha.
O rei intimou um gavião a levar a folha para a rainha. O gavião partiu voando com ela para o céu, mas foi atacado por outro que pensou estar ele carregando alimento, e a folha acabou por cair dentro do Iamuna, onde uma mãe peixe a engoliu no momento em que tocava a água. Aquela mãe peixe foi nadando rio acima até o reino de Shantanu, onde muitos meses depois foi apanhada por uma rede. Quando o pescador abriu as suas entranhas, encontrou uma menininha ainda bebê, que ele chamou de Satyavati e a educou como uma filha. Ele cresceu e tornou-se muito linda, mas dela sempre emanava um odor de peixe. Passava seus dias remando pelo Yamuna num barquinho e ajudando seu pai a manejar as redes. Um dia, o menestrel errante Parashara chegou à beira do rio e, ao ver Satyavati, disse a ela: Aceite meu amor hoje mesmo, linda mulher. Satyavati enrubesceu. Agora é dia claro, sussurrou ela, e a pessoa subindo e descendo o rio sem parar. Deixe o seu barco e sente-se aqui ao meu lado, respondeu Parashara. Assim que ela se pôs ao seu lado, ele cantou uma cantiga mágica que fez surgir uma espessa neblina sobre o rio e as terras, encobrindo tudo. Foram no barco de Satyavati até uma pequenina ilha, e enquanto os barqueiros do rio gritavam sem cessar para evitar colisões, ela entregou-se alegremente ao seu amante. Em troca, ele fez cessar o seu cheiro de peixe e tornou-a fragante como as flores. Naquela ilhota do rio, Satyavati deu à luz o poeta Vyasa. Parashara levou-o para a floresta e Satyavati retornou ao seu pai. O rei Shantanu deu a seu filho o nome de Bhishma. Sua grande alegria era vê-lo crescer e ir tornando homem forte e inteligente, com ombros largos e pele clara. Certa vez, perto do Yamuna, o rei sentiu o perfume de flores na estação em que não há flores. Seguindo seu olfato, Shantanu descobriu Satyavati, tomou-a em sua carruagem real e levou-a a Hastinapura como sua rainha. Bhishma se rejubilou ao ver o pai tão feliz e, como presente de casamento, disse a ele: Deixe que o seu filho, com Satyavati, venha governar o seu reino, e eu o protegerei e aos filhos dele enquanto for possível. Por que oferece isso a mim? Indagou Shantanu. Majestade, explicou Bhishma, não me interessa ser rei ou mesmo casar. Gostaria isso sim de, por força da minha energia, tornar nossa raça a mais poderosa de todas as terras. Shantanu diz: Tome então essas palavras como dádiva minha, Bhishma. A morte jamais virá a você enquanto desejar viver. Eis que a morte só chegará a você quando permitir. O filho de Shantanu e Satyavati chamou-se Vichyatravirya. Quando ainda era jovem, Shantanu o fez rei e retirou-se só para a floresta. Lá, à beira do Ganges, no eremétrio onde nascera, viveu em completa solidão até a morte. Bhishma soube que as três filhas do rei de Banaras iam celebrar a sua Swayamvara, a cerimônia da escolha pessoal, durante a qual cada uma escolheria um marido entre os reis e príncipes lá reunidos. Ele queria que Vichyatravirya se casasse, mas o rei era jovem demais para ter qualquer chance de ser escolhido. Assim,
O próprio Bhishma decidiu ir numa pequena sege até Banarás. Chegando lá, não disse a ninguém quem era, nem entrou na arena pública junto com outros reis. Não trazia armas ou qualquer indício de que fosse um guerreiro. Seus 4 cavalos estavam cobertos de terra e pó. Assim, não houve quem reparasse nele enquanto esperava os convivas reais se reunirem. Logo as 3 princesas, Amba, Ambika e Ambalika, chegaram. O exército de Banarás cercou a região, pronto a pacificar os monarcas preteridos. Bhishma conversou brandamente com seus cavalos. Sem o peso das armaduras, sua leve carruagem deu um salto à frente. Bhishma rompeu o exército do rei por trás, onde não havia nenhuma guarda, e o fez debandar por onde ia passando. Num piscar de olhos, ele parou e tomou as 3 donzelas, antes que alguém percebesse o que acontecia. Bhishma sorriu para o rei e príncipes poderosos reunidos, vindos de todas as terras, e disse: Saibam que os curos não cometem como o da sua espécie. E saibam também que a esposa é mais querida quando é tomada à força. Tem agora a minha permissão de voltar para suas casas. Mordendo os lábios com grande ira, os pretendentes bateram em suas axilas com os punhos cerrados e rugiram de raiva, berrando para Bhishma: Fique, espere. Convocaram o exército de Banarás, empunharam suas espadas, miraram suas flechas, correram em busca de suas carruagens e de seus arneses. Bhishma riu e desapareceu numa nuvem de poeira, enquanto 10.000 dardos e flechas enterravam-se a fundo na terra que ele deixava para trás. O clamor de seus cavalos e o estrondo da sua carruagem logo desapareceram ao longe. Ninguém poderia ter esperança de alcançá-lo. Em Hastinapura, Bhishma entregou as 3 cativas a Satyavati até que se casassem. Ela era bondosa com as princesas, que por sua vez se abriram e falaram francamente. Ambika e Ambalika estavam dispostos a se casar com Vityatravirya, mas Amba, a mais velha, disse: Em meu coração, eu já escolhi o rei Salva, soberano do Oeste, e ele me escolheu como sua esposa. Agora faço o que deve ser feito por mim. Satyavati compreendeu e mandou Amba para seu marido. E suas irmãs se casaram com Vityatravirya, mas o rei Kuru viu-se à sombra da morte por tuberculose e logo morreu, deixando atrás de si o seu reino e todos os que amavam. Meu filho não deixou filho, disse Satyavati chorando. O reino é morto sem rei. O que fiz de errado para que ele morresse tão jovem? Brisma disse: Rainha, não se culpe. Você tem outro filho? Você não tem outro filho, aquele que nasceu na ilha, o Vyasa? Traga-o para cá e peça-lhe que lhe dê filhos às esposas de Vityatravirya. Ele mora na floresta, respondeu Satyavati, e posso chamá-lo a mim com meus pensamentos. Então, Bharata Vyasa veio e, chamado de sua mãe, e tornou-se pai de 3 filhos. Durante um ciclo de lua, ele viveu com Ambika, e um mês viveu com Ambalika. E depois mais viveu com uma das criadas de Satyavati. Após haver semeado esses filhos na seara de Vityatravirya, Vyasa partiu para a floresta. Quando as crianças nasceram, Bhishma criou-as como se fossem suas. Primeiro nasceu Dhritarashtra, filho de Ambika, que era cego, mas cuja força física não tinha para par entre os homens. Depois foi a vez de Pandu, filho de Ambalika, e o irmão mais jovem era Vidura, o filho da criada.
E aqui a gente encerra esse capítulo, deixando para nossa querida Nadir fazer os comentários à luz da psicanálise. Bom dia, Ju. Bom dia, pessoal. Então, muita coisa, né? De novo, estou cada vez mais surpresa com o texto que a gente está lendo. Deu para colher bastante coisa. Vamos começar aqui do comecinho, onde a Ju leu, quando o Shantanu, tá? Não, quando o rei, o Parishara, é isso? Quando ele tem esse sonho, e me marcou aqui essa parte. Ele tem um sonho com a esposa dele, ele se deita embaixo da árvore, isso, para descansar, e aí ele adormece e ele sonha com a esposa, com a sua linda rainha, que estava esperando por ele em casa. Então, assim, aqui fica, pelo menos para mim, muito claro que o Parichara, ele teve um sonho erótico, né? E essa semente vital aqui, ele sonhou e gozou. E a gente falou na, na leitura da semana passada que para gozar precisa de um corpo. Ele aqui, ele gozo, ele ejacula, né? Ele tem um sonho de desejo, e o desejo dele é tão intenso que ele realmente ejacula, né? É como se ele estivesse realmente tendo uma relação sexual com ela. Tem muita coisa para comentar só desse parágrafo, mas quando eu li me chamou a atenção e eu lembrei de uma coisa que me mandaram essa semana pelo Instagram. Alguém me mandou um desses Reels, alguma coisa assim, que alguém fez um vídeo, e era um rapaz com muitos seguidores, tipo 260 e poucos mil seguidores, e me mandaram exatamente porque falou assim: esse rapaz ele está fazendo uma confusão, o que você acha disso, né? E ele estava falando assim, que ele começa falando: o amor não basta, só o amor não basta. Precisa, se não tiver confiança, intimidade, segurança, então só o amor não basta. Eu falei, mas gente, que confusão é essa que esse moço está fazendo aqui? Porque ele está desconsiderando, eu acho que ele está fazendo uma confusão, e pensando, confundindo muito amor só com o desejo erótico, só com sexual, com a parte sexual. Porque o que não basta, a gente pode falar que só o desejo não basta. Isso não basta. O amor, ele tem condições, vamos dizer assim. Então, e uma delas, quando tem amor, quando a gente pode falar que uma relação realmente é uma relação de amor, é uma relação onde entra a confiança, a segurança, a intimidade. Que intimidade não é transar, né? Não é fazer sexo. Intimidade é você poder conversar com o seu parceiro ou com a sua parceira sobre qualquer coisa, inclusive sobre as coisas que são difíceis de serem ditas, porque aí inclui intimidade, aí tem confiança, tem segurança, tem tudo aí, né? Tem essa coisa da saudade. No amor, quando o amor ele transcende, vamos dizer assim, quando o amor está para além da, das questões narcísicas, está para além das questões imaginárias, daquilo que você imagina que o outro é ou deveria ser, e por aí vai. Esse amor é um amor que ele dá um lugar para aquela pessoa com que você está na sua vida, de forma que você convive, inclusive, com a falta da presença dessa pessoa, né? Porque ali também há a intimidade, a confiança, a segurança, de que essa relação ela está para além dessas questões que são só sexuais ou que são só da questão das narcísicas, que aquela pessoa está ali
e ela tem o papel de me completar, por exemplo, ou ser tudo para mim, alguma coisa assim. Então, o amor aqui do Parichara, eu acho que é um amor meio não, bem assim, um amor que dá um lugar para a esposa dele, né? Que daí ela dá um lugar para ele, um lugar simbólico. Então, mas isso ao mesmo tempo isso não faz com que o desejo por ela, o desejo erótico por ela, esteja fora, né? Que dentro do amor também cabe o gozo, também cabe o desejo, também cabe que para na troca sexual, até essa palavra troca, a gente vai falar bastante de troca, na troca sexual, o sexo ele toca algo numa dimensão que está para além do simbólico, está para além da palavra, está para além da linguagem, e, e isso pode coexistir ao mesmo tempo, isso pode coexistir com o amor. As pessoas têm mania de separar essas duas coisas, né? Amor é uma coisa, desejo é outra. Às vezes é, mas tem algumas pessoas, por alguma razão que a gente não consegue exatamente definir o que é, elas conseguem criar essa relação onde o desejo e o amor, essa parte mais sublimatória, vamos dizer assim, do desejo, ela pode também existir. Então, isso foi o que me chamou a atenção aqui. Daí, a gente começa depois com a Satyavati, conhecendo o Menestrel. Eu vou passando assim, gente, porque a Ju já fez um trabalho maravilhoso de contextualização antes de contar, então a gente vai pegando. O poeta, esse bardo, menestrel, é um poeta, um bardo ou um servidor. Nessa palavra menestrel, ela condensa essas significações. Ele encontra a Satyavati, ele se atrai por ela imensamente, né? E ele oferece para ela o amor dele. Esse amor aqui é um amor mais. Não é que ele não dá, porque me parece que ele a seduz, tem um trabalho aqui, uma dinâmica de sedução, e ela fica preocupada aqui com o movimento das pessoas, né? As pessoas subindo e descendo, né? Eu fico pensando agora, eu acho que vai todo mundo ver, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Vai todo mundo ver o que a gente está fazendo. Ou seja, ela está querendo colocando aqui que o amor e o sexo, eles exigem um contexto privado. E aí, mas ela fala, deixa o seu barco sem ser aqui ao meu lado. Ele cantou uma cantiga mágica, então tem o elemento da sedução. E aí fez subir a neblina. A neblina aqui é para poder velar. A neblina é um véu que vai velar o ato sexual deles, né? Eu achei muito bonito isso. Então, ele criou o ambiente que ela precisava para que o amor fosse possível ali, ou seja, o amor, de novo, tem condições. Então, ela enquanto os barqueiros do Rio gritavam sem cessar para evitar colisões, e aí os barqueiros estavam preocupados com outras coisas por causa da neblina, né? A neblina estava espessa ali, o pessoal com medo de chocar as canoas, os barcos, os barqueiros com essa preocupação, ninguém estava prestando atenção neles, eles puderam fazer amor tranquilamente. Então, assim, o... Então, eles estão aqui numa relação, ela vai embora depois de viver a vida dela, e ele vai viver a vida dele. Mas eles tiveram esse encontro. Mas esse encontro, ele passa a ser um encontro muito especial a partir do momento que eles marcam, eles deixam ali algo muito especial e tem uma troca simbólica entre eles, né? Ela se entregou para ele e ele em troca, tem essa palavra, ele, 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 ele fez cessar o cheiro de peixe e trouxe um cheiro de flores maravilhoso para ela. Então é como se nessa troca, de alguma forma, apesar de eles não ficarem juntos,
de ter sido um encontro quase casual, vamos dizer, ele é um encontro que também passa para além das questões, vou dizer, imaginárias e narcísicas, porque ele não tem um compromisso de um ficar com o outro, eles não fazem um pacto, eles não trocam alianças, eles não casam, não fazem nada disso, não tem uma relação duradoura, mas existe, mas é um encontro de verdade que se dá entre eles, de alguma forma, né? E é marcado por essa troca, pelo que ele entrega para ele, em troca do que ele recebeu dela. E aí, uma coisa que fica também bem marcada aqui é que o encontro deles dois, ele é um encontro do acaso, é um encontro completamente do acaso. Isso quer dizer, ele não. E quando existe um encontro, algo do acaso, isso geralmente muda a ordem das coisas. A gente, dentro de uma repetição, de uma coisa que está sendo repetida, que está sendo determinada, e que se você olhar muito, a coisa fica até previsível, às vezes, não dá para prever, mas você depois. Aqui não, aqui é totalmente por um acaso. Então, e esse acaso vai causar mudanças no rumo da história. E as mudanças são onde? É no rumo da história mesmo, né? Então, esses acasos em psicanálise a gente chama de tiquê, que tem a ver com um conceito aristotélico, que não é o caso de, não dá tempo de explorar isso agora. Então, quando surge esses acasos, é quando existe uma brecha maior para circular o desejo. Então, e é nesse momento que a gente pode escolher, aí é uma questão de escolha mesmo, se você vai dar asas, vamos dizer assim, deixar com que o seu desejo aconteça, que ele flua, que ele entre na história, ou não, ou não. E aqui a, a, a Satyavati, ela decidiu que ela ia para o encontro desse desejo que surgiu no acaso, né? Ou seja, é acaso porque esses lugares eles não estão dentro de uma estrutura e estão marcados, né? Não são papéis marcados aqui, estão totalmente pelo acaso. Aí depois, aqui a gente nessa segunda parte a gente começa a ver, a gente continua com o tema das trocas simbólicas e dentro de um sistema que está uma estrutura patriarcal, né? Então, naquela época, a Ju até falou, naquela época, naquela cultura, tudo, esse tipo de situação era permitido. E é verdade, eu fiz umas anotações sobre o esquema de trocas simbólicas. As trocas, elas refletem algo de reciprocidade e tem a ver com o laço social, tem a ver com a maneira que essa relação está sendo enlaçada, o tipo de troca, ela vai marcar o tipo de relação que está ali. Que relação é essa? Então, a gente vê que a troca da Satyavati com o menestrel é uma troca muito singular, né? O que ele dá para ela é algo que vai, tem cheiro, tem a ver com pulsão, tem a ver né, com olfato, é uma coisa muito, muito pessoal, é uma troca diferente, mas também tem a ver com reciprocidade. Mas teve uma época que era totalmente admissível em todas as culturas, praticamente, as trocas de mulheres. Eram trocadas as mulheres. O casamento e a troca de mulheres é a troca mais primordial que se conhece. E ela tem, para além, a gente pensa, começar a trocar mulher para poder evitar, interditar o incesto, porque senão, se as mulheres ficam todas ali dentro de um mesmo clã, vou chamar de clã, o que vai acontecer relações incestuosas, inevitavelmente. E isso torna impossível o desenvolvimento cultural, social, e impossibilita, né? Então, com a entrada
do homem na cultura, na linguagem, e isso foi necessário evitar que isso aconteça. Então, o incesto, ele não é proibido, ele não é um tabu, não é por questões biológicas, não é por questões de que se o filho transar com a mãe, depois se a mãe ficar grávida e tiver um filho, a criança vai nascer com defeito. Não é isso. Pode até ter esse componente, mas não é isso. Mas em termos culturais, o que leva à interdição, à troca de mulheres, o que levou, é porque isso obrigava os grupos a se relacionarem uns com os outros. E isso cria laço social, cria cultura e regulamenta os sistemas de parentesco. Então, as sociedades elas começaram a se organizar em torno dessas trocas. Então, as trocas elas estruturam o laço social. Para além das trocas de mulheres, depois foram explorados outros tipos de trocas, trocas de objetos, presentes trocados em cerimônias rituais. E isso vai para além do objeto, não é o objeto em si, o valor do objeto em si, transcende o interesse material. O que está em conta aí é algo que vai simbolizar as relações sociais, algo que vai simbolizar as relações interhumanas. Então, é por isso que é importante a troca. E na troca, também, o que gira, o que circula, vamos dizer que é um gozo regulado pelas relações sociais. Então, a gente goza e pode gozar, desde que esse gozo seja regulado pelas relações sociais. Ou seja, eu não posso fazer com uma outra pessoa o que eu quiser. Não posso. Tem regras, tem condições, né? Então, assim, às vezes a gente vê histórias terríveis de uma pessoa gozando da outra, totalmente fora da lei, vamos dizer assim, né? Da lei dos direitos sociais, dos direitos humanos e por aí vai. Porque essa pessoa ela tá extrapolando num gozo, mas isso é uma outra história que é muito complicado de falar disso. Então, o gozo, esse regulado, ele diz o que pode e o que não pode, o que é permitido e o que não é permitido, né? E isso faz com que haja uma privação de gozo. Então, desde que eu não posso tudo, existe uma privação de gozo. Então, cada um se contente e lute com aquilo que dá para gozar. Então, porque desde que a gente não pode tudo. Só que dessas coisas que são reguladas pelo sistema simbólico, o sistema simbólico ele não é 100% eficaz, não tem como ser. Ele não cobre tudo. Fica sempre algo de fora, um restinho de alguma coisa que fica para fora, que algo que ficou para fora dessas coisas que foram estruturadas dentro da linguagem, dentro de um pacto social e tudo mais. Esse resto, geralmente, essa palavra geralmente ficou esquisita, vou dizer que esse resto é o que marca a nossa singularidade. É com esse resto que a gente vai se virar, é esse resto que vai virar sintoma, é esse resto que não está determinado pela ordem já dada das coisas. É com esse resto que eu vou poder fazer alguma coisa aqui ou ali para fora daquilo que está determinado, vamos dizer assim. Só que como a gente, ele acaba virando sintoma isso. Por quê? Porque é algo que não pode, porque é uma característica, eu vou chamar de gozo, de cada um, que não pode ser revelado claramente, vamos dizer assim, e que por isso é amordaçado numa espécie de sintoma neurótico. Vamos dizer, por isso que a gente neurotiza muito também. Tá? Então, mas isso eu estou fugindo do assunto aqui. Desculpa, gente. Mas, voltar para o texto. Tá? Então, aqui tem essa questão das trocas sociais. Quando eu li a primeira vez,
eu fiquei achando, antes de ouvir a Ju, eu fiquei achando que o Bisma, ele era uma pessoa que, até o nome dele, né, aquele que realiza o impensável, que o Bisma, ele, por realizar o impensável, depois que eu fui juntar, só agora que eu fiquei sabendo o significado do Bisma, quando a Ju falou, mas eu fiquei pensando, eu falei assim, ele faz algo impensável porque ele desobedece essas leis, ele desobedece esse pacto, mas não, ele não desobedece. Ele pode até desobedecer um certo pacto social, e agora está me vindo uma coisa muito importante, mas é porque ele está seguindo a lei do pai dele. É a lei, quando eu digo a lei do pai, é o desejo, da lei do desejo do pai. Então, quando a gente está dentro de uma determinada família, de uma determinada estrutura, quando eu falo dessas leis, desses pactos simbólicos e tudo, isso não é em relação ao Código Penal, não é em relação à Constituição de cada país, não tem nada a ver com direitos humanos. É por isso que a gente vê muitas coisas estranhas por aí. Isso tem a mais a ver com aquilo que é transmitido para nós. E o que foi transmitido nesse contexto para o Bisma foi que o pai dele tinha um desejo que estava sendo impossibilitado por uma questão exatamente desse pacto social. Porque pelo pacto social, para se estabelecer a troca com a Satyavati, o Shantanu, ele teria que dizer para o filho dele, Bhishma, olha filho, a partir de hoje esquece essa história de ser rei e tudo mais, porque você não será rei. Então, ele, para atender à lei do próprio desejo, ele teria que romper com a lei do pacto social onde ele estava participando, a estrutura que ele participava. E aí você percebe claramente aqui como é que se dá a divisão de um sujeito, de uma pessoa. Ele tem um desejo que é dele, que é só dele, que é o caso aqui do Shantanu, que ele queria a Satyavati, de preferência sem ter que entrar com essa dívida simbólica que ele adquiriu para ficar com ela, mas ele não teve saída. O Bhishma captou o desejo do pai. E aí vem o que a gente fala em psicanálise, e tem um filósofo muito importante, Hegel, que fala: o desejo do homem é o desejo do outro. O desejo, seu desejo não é seu, acho que a gente falou isso no encontro passado. O desejo da gente é o desejo de um outro. Então, o Bhishma, ele abraçou a causa do pai aqui, e a gente está falando aqui como se ele estivesse tomando todas essas decisões, foi tudo muito consciente, né? Não, eu fazer. Mas na prática, o que a gente vê na experiência é que isso acontece de uma forma totalmente inconsciente. Você vai sendo motivado por essas motivações inconscientes, sem saber o que está ali por trás, né? Daí é mais só que o Bijama, de repente, depois, não, também não tinha pensado nisso, hoje foi lendo, eu falei, esse Bijama, ele é muito esperto, ele vai comendo pelas beiradas, sabe por quê? Porque ele atende o desejo do pai, mas ele dá um jeito de fazer alguma coisa pelo. Que aí eu já não sei se é o desejo dele mesmo, né? Mas ele dá um jeito de atender as duas coisas nessa divisão. Então, porque tem uma divisão, a pessoa, o desejo da pessoa se divide entre atender um pacto social, atender as regras simbólicas que estrutura aquela sociedade, ou atender o desejo particular, vamos dizer. E daí, e aqui eu acho que entra até aquela coisa do que o Dharma é fazer o que tem que fazer, não é isso, João? Não é? Então, acho que entra até um pouco é fazer o que tem que fazer, porque tem que ser feito, porque é assim que está ordenado que tem que ser feito, ou fazer alguma coisa que é completamente diferente disso, mas que você também tem isso dentro de você, esse impulso dentro de você.
o Bhishma, de alguma maneira, ele consegue atender os dois desejos do pai, assim, meio veladamente, sabe por quê? Porque quando ele fala, Majestade, explicou o Bhishma, não me interessa ser rei ou mesmo casar, gostaria, isso sim, de, por força da minha energia, tornar nossa raça a mais poderosa de todas as terras. Isso é função de um rei. É o rei que tem que tornar nossa raça a mais poderosa de todas as terras. Não é essa, não é essa a ambição de todos os reis? E de fato, né, Nadir, só acrescentar esse comentário, como os filhos dele com a Satyavati nascem e durante todo o crescimento dos filhos, é ele que entra como regente, né? Porque o pai Isso. morre e ele fica, realmente, ele fica assumindo o lugar do rei até que os filhos tenham capacidade para gerir o reino, né? Sim, e o Vyasa não me parece muito interessado em nada disso. Eu não sei. Eu não sei, porque eu fiz o resto da história. Mas ele parece que ele não está muito preocupado com esse negócio, né? Tanto é que ele está contando a história toda. Então, então ele dá o jeito. No final das contas, simbolicamente, quem ocupa o lugar de rei é Bhishma. Então, o pai da Satyavati, ele criou uma historinha na cabeça dele de que os netos dele seriam os reis. Até, até mas o rei mesmo, porque assim, quem faz a coisa, isso é muito bacana para falar assim, o pai, a função paterna ou a materna não tem nada a ver com a mãe biológica ou com o pai biológico. Às vezes o pai biológico está dentro de casa, mas a função paterna não é ele quem faz. E ele nem precisa, não é porque o cara é ruim, ou porque ele é um mau pai, ou porque ele é ausente, não. É a forma como a experiência acontece. De repente você vai ver que a pessoa tem pai, chama o pai de pai, cresceu com o pai, mas a função paterna quem fez foi um tio. E a pessoa só se dá conta disso depois, às vezes, né? Então, quando se dá conta? Porque ninguém é uma coisa, é uma dinâmica que ninguém percebe. Então, quem ocupa o rei também não é quem usa a coroa. Isso é um aspecto imaginário do rei. O cara que usa a coroa, vamos dizer que seja uma coroa insígnia lá desse rei, não sei. Não é o cara que usa a coroa. O rei é quem ocupa a função do rei. É o cara que vai, no caso aqui é o bispo. Da mesma forma, o pai. O pai é quem faz a função paterna, a mãe é quem faz a função materna. E isso é bacana porque tira a gente completamente da questão da normatização da estrutura familiar. E por isso a gente vê hoje estruturas familiares completamente diferentes das tradicionais, e não é por isso que não funcionam. Elas funcionam. Mesmo que uma mulher não tenha marido, mesmo que ela opte por fazer filho independentemente, mesmo que ela resolva fazer uma inseminação e o pai nem exista a princípio, mas a função paterna ela vai existir de alguma maneira. Ela vai se presentificar de alguma maneira, mesmo que ela não queira. Isso acontece. A criança, ela vai, de alguma maneira, ela vai escolher de alguma forma que é um mistério insondável. A gente fala insondável decisão de ser. Não tem como sondar isso, e o objetivo também não é esse, de ficar sondando o insondável. O insondável a gente deixa falar, porque mistério é para ser mistério, pronto. Então, mas é incrível que isso aconteça. É incrível. Bom, então, assim, o que mais? Vamos lá, gente. E o Vyasa, ele não é produto de uma troca simbólica determinada por um pacto social. Ele é o produto de um desejo puro, talvez. Não vou nem dizer puro, desejo puro tem um conceito, não vou dizer puro.
ele é fruto de um desejo não, vou chamar talvez não dividido, será? Pelo menos ali esse desejo não foi dividido, né? Aí, bom, aí tem as trocas, né? Aí o Bisma, essa coisa das trocas das mulheres, das moças aqui, as três jovens, a Ambica, a Ambalica, e tem uma outra que. São três, não é isso, João? Três filhas do rei, só que eu esqueci o nome da terceira. Elas estão ali para escolher um marido, né? Então, A o Amba, a Bisma primeira vai filha, Amba, a primeira filha, e a Ambica e a Ambalica. a Ambalica. E E aí o na Bisma verdade, é vai a Amba que é a mais velha delas, né, que decide não ficar no rei, né, e que vai embora. que vai embora. Daí o Bisma ele rompe de alguma maneira com esse pacto simbólico dessas trocas e ele raptou as três, ele sequestra as três. Isso dá um problema sério. Eu não sei quais vão ser as consequências, mas na mitologia, a gente começa por Troia. A guerra de Troia é uma guerra que durou 10 anos, porque raptaram a Helena, né? É claro que dizem que tinha um monte de motivos políticos por trás disso, que eles aproveitaram do rapto, mas se não tivesse acontecido o rapto, esses outros motivos políticos iam ter que encontrar uma outra forma de criar o conflito. Então, e tem vários raptos na história da mitologia que geralmente dá problema, problemas complicados. E, e ele se coloca num lugar de exceção, né? E uma coisa que eu li, eu vou falar agora antes que eu esqueça, desde que eu comecei a ler, desde a parte lá que o Parichara tem esse sonho erótico com a esposa, que eu pensei nesse livro aqui, olha, chama Alguma Vez é Só Sexo. Alguma vez é só sexo? É uma pergunta. E eu queria, para quem tiver interesse, é um livro muito bacana para pensar questões como essa que a gente está falando. Principalmente essa daqui da esposa é mais querida quando tomada à força. É, existe uma coisa no, no ser humano que dá que as coisas proibidas elas são mais desejosas, são mais desejáveis, talvez, né? Com a transgressão, esse tipo de coisa, que a mulher tomada à força, isso talvez excite mais. Ah, depois, eu já falei, né, o Bismo, ele realmente ele estava determinado por um desejo do pai, e me chamou depois a atenção, acho que eu já falei tudo, eu fui falando, me chamou a atenção que a criada, ela não tem um nome, né? Não é dado um nome para a criada. Então, o fato da criada não ter um nome é que ela não tem um lugar simbólico nessa estrutura. Ela teve um papel ali, em algum momento ela vestiu um semblante, foi até né, ela fez todo aquele esquema da roupa, da maquiagem, do perfume, ela entrou num papel, ela assumiu um semblante. E depois, mas ela não tem, eu não sei como é que vai ficar depois isso, mas ela não tem um, porque quem tem um nome tem um lugar simbólico. Então é muito importante nomear as coisas, nomear as pessoas. Enquanto a gente não nomeia, a gente não dá nome, é como se essa pessoa não tivesse um lugar. Uma história bem rápida e simples. Uma pessoa que eu conheço, que eu trabalhei com ele, assim, não posso falar isso agora não, na verdade é um caso que pode ficar muito... Mas então, às vezes, as pessoas, a pessoa chega e fala, é, ai, eu tenho eu saio com várias pessoas, né? Aí você, de repente, está com uma pessoa que é uma dessas pessoas com quem você sai, com quem você transa,
e tudo mais. Aí a pessoa, você encontra um outro amigo, e aí você apresenta essa outra pessoa e fala, é a minha amiga, o meu amigo. Essa pessoa não, o lugar simbólico que essa pessoa tem na tua vida é de amigo, não é de namorada, não é de esposa, não é de nada. Então, quando você nomeia, tu és minha mulher, tu és meu marido, tu és seja lá o que for, é o lugar que você dá para essa pessoa na tua vida. Então, precisa nomear as coisas, né? Tem gente que não nomeia, não nomeia por quê? Quando você não nomeia as coisas, você não tem um compromisso com elas. O que faz o compromisso entre as pessoas são esses pactos, essas nomeações, vamos dizer. É isso, gente. Super complexa, né, a história, cheia de simbolismo, cheia de reflexões. Não É, sei se ficou claro esse monte de coisa que eu falei. eu acho que tá legal para a gente quebrar a cabeça mesmo durante a semana, até para que cada um possa ter as suas próprias reflexões, anotações, questionamentos, né, para que nos encontros, ou que você deixe aqui para a gente, para inspirar a gente também a fazer novas reflexões, que vocês coloquem as suas próprias, né, que aqui a gente está trazendo um ponto de vista, né, ou alguns pontos de vista, mas é claro que a história, ela permite todos os pontos de vista. Então, para mim faz super sentido, eu agradeço demais as suas reflexões, a sua contribuição, Nadir. Obrigada. E vale também lembrar que a gente está fazendo uma leitura que não é do texto original, né? Então, a gente vai absorver aqui uma interpretação com base numa reinterpretação, né? E o texto original também vai trazendo outras camadas, de leitura. Então, de tempos em tempos, a gente vai trazendo essas reflexões, né? Ou até mesmo a omissão de alguma informação, porque a gente não sabe, né? Eu acredito que no texto original, a, essa criada tem nome. Aqui nessa história, ela não é mencionada, né? Então, vamos ver, a gente vai desenrolar a história contada por William Buck e ver como que, aqui onde ele conta, o que que vai se apresentando a partir desse contexto. Então, acho que fica Sim. aí as reflexões. Será que dá espaço para eu colocar mais uma coisa que eu Sim, esqueci? claro. Então, é que o Shantanu, ele primeiro ele se apaixona pela Ganga e depois pela Satyavati. As duas são seres não muito humanos, assim, né? Sim, Porque a Satyavati, apesar de ter sido feita com uma semente humana, ela cresceu na barriga de um peixe, no exato. ventre de um peixe. Então, ela é um ser não muito humano, da mesma maneira que a Ganga. Então, assim, esse é o tipo do Shantanu, né? Shantanu gosta de mulheres não totalmente Semideusas. humanas, semideusas. E a, a Satyavati teve o Vichitravirya de filho, né? Ele morreu, e ela, aí ela chamou o Vyasa. Eu achei interessante porque a Satyavati, ela é, não, o primeiro filho dela, da Satyavati, que era o Vyasa, não é isso? O primeiro filho Isso, dela, é filho de um bardo, é filho de um servidor do reino. exato. E depois, o filho que vai seguir a descendência vai ser a filha da criada. Então, é que assim, o Bhishma, quando ele, a equação dele, toda essa história, marca ali uma diferença que é o filho de um bardo que vai dar continuidade para a linhagem de reis, né? Uhum, Ele mesmo, ele filho de um bardo, e parece que depois depois a continuidade vai ser pela filha de uma criada. O, o pai do Vyasa não tem um lugar marcado aí também. Ele sumiu. Eu não uhum, sei a criada qual vai ser o papel dela daqui para frente. Mas o que eu estou querendo marcar? A repetição uhum, na história. É isso que eu acho que é importante marcar, porque a gente está falando disso desde o início, né? Que essas estruturas elas tendem a se repetir
E essa repetição ela vai acontecendo à revelia, até que algo diferente aconteça. O que aconteceu de diferente aqui foi o encontro do menestrel com a Satyavati. É o acaso. Então tem uma repetição, estava acontecendo aquela linhagem, de repente acontece alguma coisa que muda completamente a ordem das coisas. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei no início, que algo acontece que muda a ordem das coisas. Então, Mas que no Satyavati, final tá no emaranhado também, né? Porque depois desse encontro inusitado, teve uma função lá na frente, né? sim, depois entra no emaranhado. Mas, ó, com esse acaso, a consequência que a gente vê de primeira, assim, mudou a linhagem de reis. A linhagem de reis Sim, não é mais a mesma, exatamente. né? E isso não é qualquer coisa, não é? Não é. É por isso que a gente tem aqui todo Gente, esse duelo se formando nessa história que a gente vai ler. isso vai dar um pano para manga. É isso. Obrigada, gente, pela escuta. Obrigada, Nadir, por estar Obrigada, aqui. Ju. E até o próximo Obrigada, encontro. pessoal. Um beijo para Beijo, todos. tchau. Tchau.